Olá, GGzinhos! Vamos para mais uma questão, né? Questão de número 82. Questãozinha da prova do Enem 2020, né? A geografia aqui comigo, professor Jorge Wilton. Vamos desvendando, entendendo a resolução e ampliando o conhecimento com conteúdos, né? Então vamos logo observar nessa questão o comando da questão. Aqui no comando, ele diz assim, ó, a característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência de... Por que que o homem fixa espaço? Fixa-se no espaço. Porque ele teve algum fator atrativo, né? E ele está perguntando qual é a característica? A física. Então vamos analisar no texto. As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de uma geografia. Olha aí, um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo. É por isso que ele fala do trágico detalhe, né? E aí, nós já temos qual característica física. Tá certo? O mexicano Popocatépetl e o filipino Mayón. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigos que os espreita. Então, pessoal, característica física aí, a proximidade dos vulcões. O que é que justifica a fixação do homem nessa região próxima a esses vulcões? É a ocorrência de quê? Pessoal, questão boa, questão fácil. Sempre professores de geografia vão lembrar disso. As áreas próximas a vulcões são áreas de fáceis de fixação do homem, porque elas são áreas que apresentam solos férteis. Tá certo? Não é a encosta íngreme. Professor, o que é uma encosta íngreme? É uma área de relevo acidentado. Encosta íngreme é bem inclinada, tá? Como, por exemplo, numa cuesta. A frente de uma cuesta, ela tem a sua frente ou fronte bastante íngreme, tá? Vegetação diversificada, não. Drenagem eficiente, não. E aí a gente fala da capacidade que a água vai ter de infiltrar ou não. E um clima ameno, não. Tá? Veja que ele coloca duas localidades em áreas diferentes. Então, solo fértil. Você começa a encontrar nessa situação da fertilidade do solo, porque o magma, quando ele é jogado para fora, né? Dependendo da sua composição, tá certo? Da montanha vulcânica e o tipo de montanha vulcânica, a cinza, ela pode apresentar quantidade distintas de vários nutrientes do solo. E aí essas cinzas, elas vão compor a estrutura do solo e vão deixar esse solo fértil. A sílica e o oxigênio, eles ocupam a maior porcentagem de elementos liberados no caso quando acontece a erupção vulcânica. Os outros elementos incluem aí o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o cloreto de hidrogênio. Tá certo? Feldespato e o basalto, e aí eu vou lembrar bem para vocês, esse basalto, tá certo? É que vai ter abundância, né, em minerais como ferro, magnésio, potássio. E aí esses solos vão ter uma boa fertilidade. Solos de áreas vulcânicas. O basalto, eu lembro para vocês da região sul do Brasil,
O Brasil, lá no período do Mesozoico, com o processo de separação dos continentes, nós tivemos uma intensa área de derrame vulcânico, que é o que nós chamamos de derrame de Trepp. Esse derrame de basalto, ele entrou em decomposição e deu origem ao que a gente chama de solo arenito-basáltico, tá certo? Solo arenito-basáltico, que hoje, popularmente, nós chamamos de solo de terra roxa, bastante fértil. E aí, quando ele cita também no texto esse desconforto geográfico, eu vou lembrar para vocês da área do famoso cinturão ou círculo de fogo do Pacífico. É nessa área, nesses pontos aí, que nós temos a principal área vulcânica do globo. É uma grande área que a gente fala de instabilidade geológica, não é? Principal área de vulcões ativos do globo encontra-se nessa região desses limites de placas, que nós chamamos cinturão ou círculo de fogo, tá bom? E um outro ponto importante, quando nós falamos aqui da erupção vulcânica, é que ao liberar para a atmosfera, né, todo esse processo, como por exemplo o enxofre, nós temos numa atividade vulcânica a ocorrência de chuva ácida, com a formação de nuvens piroclásticas, e aí essas cinzas, esses gases em contato com o vapor de água na atmosfera, vai promover uma chuva ácida de origem natural. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, revisamos para vocês a importância dessa atividade vulcânica para a estrutura do solo e lembrando da questão das chuvas ácidas. Bons estudos, sucesso e aprovação, mantenha o foco!